Então vamos lá. Título 3 das Sessões da Câmara. Capítulo 1. Disposições gerais. As sessões da Câmara dos Deputados serão preparatórias, as que precedem a inauguração dos trabalhos do Congresso Nacional na primeira e na terceira sessões legislativas de cada legislatura. Então, as preparatórias são as que precedem a inauguração dos trabalhos do Congresso na primeira e na terceira sessões legislativas de cada legislatura. As deliberativas são divididas em ordinárias e extraordinárias. As ordinárias são as de qualquer sessão legislativa realizada apenas uma vez por dia, de terça a quinta-feira, iniciando-se às 14 horas. Então tá aí, ó, que beleza. As ordinárias, né, as sessões deliberativas ordinárias, as de qualquer sessão legislativa, realizadas apenas uma vez por dia, de terça a quinta-feira, iniciando-se às 14 horas. O presidente da Câmara poderá não designar ordem do dia para sessões ordinárias, que se converterão em sessões de debate. Então, as deliberativas são divididas em ordinárias e as extraordinárias são as realizadas em dias ou horários diversos dos previstos para as ordinárias. 3 tem as não deliberativas, que se dividem de debates e solenes. Então vamos lá. 1 é a preparatória, que precedem a inauguração dos trabalhos do Congresso na primeira e na terceira sessões legislativas de cada legislatura. As deliberativas, que se dividem em ordinárias e extraordinárias. Ordinárias, as de qualquer sessão legislativa, realizadas apenas uma vez por dia, de terça a quinta-feira, iniciando-se às 14 horas. Extraordinárias, as realizadas em dias ou horas diversos dos prefixados para as ordinárias. E 3, não deliberativas. Então, preparatórias, deliberativas, divididas em ordinárias e extraordinárias, e as não deliberativas, divididas em de debates e solenes. De debates, as realizadas de forma idêntica às ordinárias, porém com duração de 5 horas e sem ordem do dia, apenas uma vez às segundas e sextas-feiras, iniciando-se às 14 horas nas segundas-feiras e às 9 horas nas sextas-feiras, podendo os líderes delegar a membros de sua bancada o tempo relativo às comunicações de lideranças. Então, mais uma vez, as não deliberativas são divididas em de debates e solenes. As de debates, as realizadas de forma idêntica às ordinárias, porém com duração de 5 horas e sem ordem do dia, apenas uma vez às segundas e sextas-feiras, iniciando-se às 14 horas nas segundas e às 9 horas nas sextas-feiras, podendo os líderes delegar a membros de suas bancadas o tempo relativo às comunicações de liderança. E as solenes são as realizadas para grandes comemorações ou homenagens especiais por prazo não excedente a 4 horas. As sessões ordinárias constarão de pequeno expediente, com duração de 60 minutos improrrogáveis, destinado à matéria do expediente e aos oradores inscritos que tenham comunicação a fazer. Aí o artigo 176 diz assim: não será admitido à parte, nas comunicações a que se refere o inciso 1 e parágrafo 1º do artigo 66. Então, basicamente, não vai ser permitida a parte nas comunicações do pequeno expediente. Sessões ordinárias, hein? Pequeno expediente, aí, como a gente viu, 60 minutos, improrrogáveis, destinado à matéria do expediente e aos oradores inscritos que tenham comunicação a fazer, onde não será permitida a parte. O grande expediente é iniciar-se às 10 ou às 15 horas, conforme o caso. Então, o grande expediente vai ser às 10 ou às 15 horas, com duração improrrogável de 50 minutos, distribuído entre os oradores inscritos.
Então, pequeno expediente, 60 minutos, improrrogáveis, matéria do expediente, oradores inscritos que tenham comunicação a fazer, não será admitido à parte. Grande expediente, o grande expediente ele é menor do que o pequeno expediente, né? O grande expediente inicia-se às 10 ou às 15 horas, conforme o caso. Também improrrogável, 50 minutos, distribuído entre os oradores inscritos. Aqui. O presidente da Câmara poderá determinar, a fim de adequá-la às necessidades da Casa, que a ordem do dia absorva o tempo destinado aos oradores do grande expediente. Então, o presidente da Câmara pode determinar que a ordem do dia absorva o tempo destinado aos oradores do grande expediente. 3. Ordem do dia. Iniciar-se-á às 16 horas, né? 4 da tarde é a ordem do dia, né? Comunicações parlamentares, né? Isso tudo a gente está em sessões ordinárias, né? Pequeno expediente, 60 minutos, improrrogáveis, matéria do expediente, oradores que tenham comunicação a fazer, não será admitido à parte. Grande expediente, início às 10 ou às 15 horas, conforme o caso, com duração improrrogável de 50 minutos, distribuída entre os oradores inscritos. O presidente da Câmara poderá determinar, a fim de adequá-la às necessidades da Casa, que a ordem do dia absorva o tempo destinado aos oradores do grande expediente. Ordem do dia iniciar-se às 16 horas. Comunicações parlamentares. Desde que haja tempo destinadas a representantes de partidos e blocos parlamentares alternadamente indicados pelos líderes. Então, comunicações parlamentares, desde que haja tempo destinadas a representantes dos partidos e blocos parlamentares alternadamente indicados pelos líderes. Então, foi isso. Sessões ordinárias, pequeno expediente, 60 minutos, improrrogáveis, matéria do expediente, oradores inscritos que tenham comunicação a fazer, não será admitido à parte. Grande expediente, às 10 ou às 15 horas, conforme o caso, com duração improrrogável de 50 minutos, distribuída entre os oradores inscritos. O presidente da Câmara poderá determinar que a ordem do dia absorva o tempo destinado aos oradores do grande expediente. Ordem do dia. Iniciar-se-á às 16 horas. Comunicações parlamentares. Desde que haja tempo destinado a representantes de partidos e blocos parlamentares alternadamente indicados pelos líderes. Em qualquer tempo da sessão, os líderes pessoalmente ou mediante delegação escrita a vice-líder poderão fazer comunicações destinadas ao debate em torno de assuntos de relevância nacional. Em qualquer tempo da sessão, os líderes, pessoalmente ou mediante delegação escrita, a vice-líder, poderão fazer comunicação destinada ao debate em torno de assuntos de relevância nacional. Então, esse também não é permitido à parte, tá bom? No parágrafo 1º, né? Do artigo 66, que fala que em qualquer tempo da sessão, os líderes pessoalmente ou mediante delegação escrita a vice-líder poderão fazer comunicações destinadas ao debate em torno de assuntos de relevância nacional. Nesse parágrafo também não é permitido a parte, né? Então não vai ter a parte no pequeno expediente, não será permitida a parte do pequeno expediente, nem nesse parágrafo que é as comunicações destinadas ao debate de assuntos de relevância nacional. Então, esse inciso 4. Comunicações parlamentares, desde que haja tempo destinadas a representantes de partidos e blocos parlamentares alternadamente indicados pelos líderes. Parágrafo 1º. Em qualquer tempo da sessão, os líderes pessoalmente ou mediante delegação escrita a vice-líder poderão fazer comunicações destinadas ao debate em torno de assuntos de relevância nacional. Não será admitida a parte nesse parágrafo. Parágrafo 2º. O presidente da Câmara poderá determinar, a fim de adequá-la às necessidades da Casa, que a ordem do dia absorva o grande expediente. Falamos isso, né?
presidente poderá determinar que a ordem do dia absorva o tempo do grande expediente. O presidente da Câmara poderá não designar a ordem do dia para sessões ordinárias, que se converterão em sessões de debates, né? Que se converteriam em sessões não deliberativas de debate, né? Vamos lá. O presidente poderá não designar a ordem do dia para sessões ordinárias que se converterão em sessões de debate, né? Então, vamos ver, se ele não designar a ordem do dia para sessões ordinárias, elas vão se tornar não deliberativas de debate, as realizadas de forma idêntica às ordinárias, porém com duração de 5 horas, sem ordem do dia, apenas uma vez às segundas e sextas-feiras, iniciando-se às 14 horas nas segundas-feiras e às 9 horas nas sextas-feiras, podendo os líderes delegar a seus membros, sua bancada, o tempo relativo às comunicações de lideranças. Continuando, o presidente da Câmara, de ofício, por proposta do Colégio de Líderes, ou mediante deliberação do plenário sobre requerimento de pelo menos 1/10 dos deputados, poderá convocar períodos de sessões extraordinárias, exclusivamente destinadas à discussão e votação das matérias constantes do ato de convocação. Então, o presidente, de ofício, por proposta do Colégio de Líderes, ou mediante deliberação do plenário sobre requerimento de pelo menos 1/10 dos deputados, poderá convocar período de sessões extraordinárias exclusivamente destinadas à discussão e votação das matérias constantes do ato de convocação. Durante os períodos de sessão a que se refere o parágrafo anterior, não serão realizadas sessões ordinárias nem funcionarão as comissões permanentes. Então, aqui, o presidente da Câmara, de ofício, por propósito do Colégio de Líderes, ou mediante deliberação do plenário sobre requerimento de pelo menos 1/10 dos deputados, poderá convocar períodos de sessões extraordinárias exclusivamente destinadas à discussão e votação das matérias constantes do ato de convocação. Durante os períodos de sessões extraordinárias, né, a que se refere o parágrafo anterior, não serão realizadas sessões ordinárias nem funcionarão as comissões permanentes. A sessão extraordinária será destinada exclusivamente à discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, né? A sessão extraordinária será convocada pelo presidente de ofício pelo Colégio de Líderes ou por deliberação do plenário a requerimento de qualquer deputado. É um pouco diferente do... no parágrafo 4º do artigo anterior, diz: o presidente da Câmara, de ofício por proposta do Colégio de Líderes ou mediante deliberação do plenário sobre requerimento de 1/10 dos deputados, convocará períodos de sessões extraordinárias. Olha só a diferença. Então, o presidente da Câmara, de ofício por proposta do Colégio de Líderes ou mediante deliberação do plenário sobre requerimento de pelo menos 1/10 dos deputados, convocará períodos de sessões extraordinárias exclusivamente destinadas à discussão e votação de matérias constantes do ato de convocação. A sessão extraordinária, já o outro lado diz assim, a sessão extraordinária, né, diferente dos períodos de sessões extraordinárias, a sessão será convocada pelo presidente de ofício, pelo Colégio de Líderes ou por deliberação do plenário a requerimento de qualquer deputado, né? Então é isso. Os períodos de sessão extraordinária é presidente de ofício por proposta do Colégio de Líderes ou mediante deliberação do plenário sobre requerimento de pelo menos 1/10 dos deputados. E a sessão extraordinária será convocada pelo presidente de ofício, pelo Colégio de Líderes ou por deliberação do plenário a requerimento de qualquer deputado. No caso da sessão extraordinária, né, será convocado pelo presidente de ofício, pelo Colégio de Líderes ou por deliberação do plenário a requerimento de qualquer deputado. O presidente
prefixará o dia, a hora e a ordem do dia da sessão extraordinária, que serão comunicados à Câmara em sessão ou pelo Diário da Câmara dos Deputados, e quando mediar tempo inferior a 24 horas para a convocação, também por via telefônica ou telegráfica aos deputados. Então, o presidente prefixará dia e hora e a ordem do dia da sessão extraordinária, que serão comunicados à Câmara em sessão ou pelo Diário da Câmara, e quando mediar tempo inferior a 24 horas para a convocação, também via telegráfica ou telefônica. A Câmara poderá realizar sessão solene para comemorações especiais ou recepções. Então, a Câmara poderá realizar sessão solene para comemorações especiais ou recepção de altas personalidades, a juízo do presidente ou por deliberação do plenário, mediante requerimento de 1/10 dos deputados ou líderes que representem esse número, atendendo-se então, a Câmara poderá realizar sessão solene para comemorações especiais ou recepção de altas personalidades, a juízo do presidente ou por deliberação do plenário, mediante requerimento de 1/10 dos deputados ou líderes que representem esse número. 1. Em sessão solene, poderão ser admitidos convidados à mesa e no plenário. 2. A sessão solene que independe de número, ação solene que independe de número, então não depende de número nenhum, será convocada em sessão ou através de diário da Câmara, e nela só usarão a palavra os oradores previamente designados pelo presidente. Será admitida a realização de até 2 sessões solenes por deliberação do plenário a cada mês. Para ser submetido ao plenário, o requerimento para homenagem deverá constar no avulso da ordem do dia como matéria sobre a mesa. Terá preferência para a deliberação do plenário o requerimento que for apresentado à mesa em primeiro lugar. As demais homenagens serão prestadas durante prorrogação das sessões de debate, convocadas para segundas e sextas-feiras e por prazo não superior a 30 minutos. Tratando-se de congressista da legislatura, chefe de um dos poderes da República ou chefe de Estado estrangeiro com o qual o Brasil mantém relações diplomáticas, as homenagens poderão ser prestadas no grande expediente. Nas homenagens prestadas durante o grande expediente, observar-se-á o previsto para sessões solenes, e nas prestadas por prorrogações das sessões, atender-se-á ainda o seguinte: só poderão ocorrer no máximo 2 homenagens a cada mês. Isso é nas prestadas nas prorrogações das sessões, hein? Só poderão ocorrer no máximo 2 homenagens a cada mês. Falará por 5 minutos, além do autor, um deputado de cada partido ou bloco, indicado pelo respectivo líder. Esgotado o prazo previsto nesse parágrafo, a sessão será levantada, facultado aos inscritos o direito à publicação e divulgação de seus pronunciamentos. As sessões serão públicas, mas excepcionalmente poderão ser secretas, quando assim deliberado pelo plenário. O presidente poderá usar a sessão por uma única vez pelo prazo máximo de 1 hora, fim do qual considerar-se-á encerrada. Então, o presidente poderá suspender a sessão por uma única vez, pelo prazo máximo de 1 hora, fim do qual considerar-se-á encerrada. A sessão da Câmara só pode ser levantada antes do prazo previsto para o término dos seus trabalhos no caso de, então vamos lá, tumulto grave, falecimento de congressista da legislatura, falecimento de chefe de um dos poderes da República ou quando for decretado luto oficial. Presença no debate de menos de 1/10 do total de deputados. Então, a sessão da Câmara só poderá ser levantada antes do prazo previsto para o término dos seus trabalhos no caso de tumulto grave, falecimento de congressista da legislatura, falecimento de chefe de um dos poderes da República, ou quando for decretado luto oficial. Presença nos debates de menos de 1/10 do número total de deputados. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras.
Só deputados e senadores podem ter assento no plenário, ressalvados o disposto no artigo 77, parágrafos 2º e 3º. Então, só deputados e senadores poderão ter assento no plenário ressalvado. 77. No recinto do plenário, durante sessões, só serão admitidos deputados e senadores, os ex-parlamentares, os funcionários da Câmara em serviço local e os jornalistas credenciados. Nas sessões solenes, quando permitido o ingresso de autoridades no plenário, os convites serão feitos de maneira a assegurar tanto aos convidados como aos deputados lugares determinados, para ninguém ficar em pé. Haverá lugares na tribuna de honra reservado para convidados, membros do corpo diplomático e jornalistas credenciados. Não será admitida conversação que perturbe a leitura de documento, chamada para votação, comunicações da mesa, discursos e debates. O presidente falará sentado e os demais deputados de pé, a não ser que fisicamente impossibilitados. O orador usará da tribuna à hora do grande expediente, nas comunicações de lideranças e nas comunicações parlamentares ou durante as discussões, podendo, porém, falar dos microfones de apartes sempre que, no interesse da ordem, o presidente a isso não se opuser. Então, o orador usará da tribuna à hora do grande expediente. O orador usará da tribuna na hora do grande expediente, nas comunicações de lideranças e nas comunicações parlamentares ou durante as discussões, podendo, porém, falar dos microfones de apartes, sempre que, no interesse da ordem, o presidente a isto não se opuser. Ao falar da bancada, o orador em nenhuma hipótese poderá fazê-lo de costas para a mesa. A nenhum deputado será permitido, sem pedir a palavra e sem que o presidente a conceda, e somente após essa concessão a taquigrafia iniciará o apanhamento do discurso. Nenhum deputado será permitido falar sem pedir a palavra e sem que o presidente a conceda. E somente após essa concessão a taquigrafia iniciará o apanhamento do discurso. Se o deputado pretender falar ou permanecer na tribuna antirregimentalmente, o presidente adverti-lo-á. Se, apesar dessa advertência, o deputado insistir em falar, o presidente dará o seu discurso por terminado. Sempre que o presidente der por fim do discurso, os taquígrafos deixarão de registrá-lo. Se o deputado perturbar a ordem ou andamento regimental da sessão, o presidente poderá censurá-lo oralmente ou, conforme a gravidade, promover a aplicação das sanções previstas nesse regimento. O deputado, ao falar, dirigirá a palavra ao presidente ou aos deputados de modo geral. Referindo-se em discurso a colega, o deputado deverá fazer preceder o seu nome do tratamento de senhor ou de deputado quando a ele se dirigir. O deputado dar-lhe-á o tratamento de excelência. E nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas deste e dos demais poderes da República, às instituições nacionais ou a chefe de Estado estrangeiro com o qual o Brasil mantenha relações diplomáticas. Não se poderá interromper o orador, salvo concessão especial deste para levantar questão de ordem ou para aparteá-lo, no caso de comunicação relevante que o presidente tiver de fazer. A qualquer pessoa é vedado fumar no recinto do plenário. O deputado só poderá falar nos termos expressos deste regimento: para apresentar proposição, para fazer comunicação ou versar sobre assuntos diversos à hora do expediente ou das comunicações parlamentares. 3. Sobre proposição em discussão, o deputado só poderá falar para questão de ordem, para reclamação, para encaminhar a votação, a juízo do presidente, para contestar a acusação pessoal à própria conduta feita durante a discussão ou para contradizer o que lhe for indevidamente atribuído como opinião pessoal. Ao ser-lhe concedida a palavra, o deputado que inscrito não puder falar, entregará à mesa discurso escrito para ser publicado, dispensando-se a leitura observadas as seguintes normas.
Se a inscrição houver sido para o pequeno expediente, serão admitidos na conformidade deste artigo discursos que não resultem em transcrição de qualquer matéria e desde que não ultrapasse cada um 3 laudas datilografadas em espaço 2. Né? Então, ao ser-lhe concedida a palavra, o deputado que inscrito não puder falar, entregará à mesa discurso escrito para ser publicado, dispensando-se a leitura, observar as seguintes normas. Se a inscrição houver sido para o pequeno expediente, serão admitidas na conformidade deste artigo discursos que não resultem em transcrição de qualquer matéria, desde que não ultrapasse cada um 3 laudas datilografadas em espaço 2. Pequeno expediente, sessão de 60 minutos, improrrogável, destinada à matéria do expediente e aos oradores inscritos que tenham comunicação a fazer, lembrando que não é permitido à parte. A publicação será feita pela ordem de entrega e, quando desatender as condições fixadas no inciso anterior, o discurso será devolvido ao autor. Nenhum discurso poderá ser interrompido ou transferido para a próxima sessão, para a outra sessão, salvo se fim do tempo a ele se destinado ou da parte da sessão que deva ser proferido. Aí, nos termos dos artigos 70, o presidente poderá suspender a sessão por uma única vez pelo prazo máximo de 1 hora, fim do qual considerar-se-á encerrada. 71. A sessão da Câmara só poderá ser levantada antes do prazo previsto para o término nos casos de tumulto grave, falecimento de congressista da legislatura, falecimento de chefe de um dos poderes e quando for decretado luto oficial. Presença nos debates de menos de 1/10 do número total de deputados. Não se poderá interromper o orador, salvo concessão especial deste para levantar questão de ordem ou para aparteá-lo, e no caso de comunicação relevante que o presidente tiver que fazer. 79, parágrafo 3º. Não se verificando o quórum de presença, o presidente aguardará durante meia hora que ele se complete, sendo o retardamento deduzido do tempo destinado ao expediente. Se persistir a falta de número, o presidente decretará que não pode haver sessão, determinando a atribuição de falta aos ausentes para os efeitos legais. 82, parágrafo 2º. Havendo matéria a ser votada e número legal para deliberar, proceder-se-á imediatamente à votação, interrompendo-se o orador que estiver na tribuna. E artigo 91. A sessão plenária será transformada em comissão geral sob a direção do seu presidente para... Então, a sessão plenária da Câmara será transformada em comissão geral sob a direção do seu presidente para debate de matéria relevante por proposta conjunta dos líderes ou a requerimento de 1/3 da totalidade dos membros da Câmara. Discussão de projeto de lei de iniciativa popular, desde que presente o orador que irá defendê-lo. Comparecimento de ministro de Estado. Então, a sessão plenária será transformada em comissão geral, sob a direção do presidente, para debate de matéria relevante, por proposta conjunta dos líderes ou a requerimento de 1/3 da totalidade dos membros da Casa, discussão de projeto de lei de iniciativa popular, desde que presente o orador que irá defendê-la, e comparecimento de ministro de Estado. A comissão geral, convocada com fundamento no inciso 1, né, que é do caput, né, que é o proposta conjunta dos líderes ou requerimento de 1/3 dos membros, terá por finalidade fomentar o debate sobre matéria relevante por meio da oitiva de autoridades especialistas com notório conhecimento sobre o tema, membros de entidades da sociedade civil e demais pessoas com experiência e autoridade da matéria, limitados a, no máximo, 2 convidados indicados por partido ou bloco, cuja lista deverá ser divulgada pela mesa no mínimo 24 horas de antecedência. No caso do inciso 1, né, que é o matéria relevante, proposta dos líderes ou requerimento de 1/3, falarão primeiramente o autor do requerimento por 20 minutos, seguindo-se os convidados indicados por partido ou bloco, na ordem de indicação, cada um por 5 minutos, depois os líderes
pelo prazo de 5 minutos para cada líder e após os demais deputados que tenham requerido inscrição perante a mesa, sendo destinados 3 minutos para cada um. Na hipótese do inciso 2, poderá usar da palavra qualquer signatário do projeto ou deputado indicado pelo respectivo autor por 30 minutos, sem apartes, observando-se para o debate as disposições contidas no parágrafo 1º e 4º. Vamos lá. 220. O ministro de Estado terá assento na primeira bancada, isso na comissão geral, até o momento de ocupar a tribuna, ficando subordinado às normas estabelecidas para o uso da palavra pelos deputados perante comissão, ocupará o lugar à direita do presidente. Em qualquer hipótese, a presença de ministro de Estado no plenário não poderá ultrapassar o horário normal da sessão ordinária da Câmara. E o 222, parágrafo 2º e 3º, fim do discurso, o presidente concederá a palavra aos deputados ou aos membros da comissão, respeitada a ordem de inscrição para, no prazo de 3 minutos, cada um formular suas considerações ou pedidos de esclarecimento, dispondo o ministro do mesmo tempo para a resposta. Serão permitidas a réplica e a tréplica pelos prazos de 3 minutos improrrogáveis. No recinto do plenário, durante as sessões, só serão admitidos os deputados e senadores, os ex-parlamentares, os funcionários da Câmara em serviço local e os jornalistas credenciados. Será também admitido acesso a parlamentar estrangeiro, desde que no respectivo parlamento se adote igual medida. Nas sessões solenes, quando permitido o ingresso de autoridades no plenário, os convites serão feitos de maneira a assegurar tanto aos convidados quanto aos deputados lugares determinados. Haverá lugares na tribuna de honra reservados para convidados, membros do corpo diplomático e jornalistas credenciados. Ao público será franqueado o acesso às galerias circundantes para assistir às sessões, mantendo-se a incomunicabilidade da assistência com o recinto do plenário. A transmissão por rádio ou televisão, bem como a gravação das sessões da Câmara, depende de prévia autorização do presidente e obedecerá às normas fixadas pela mesa. Então a gente acabou de passar aí pelo título 3, né? Capítulo 1. Disposições gerais, capítulo 2, sessões públicas, né? Pequeno expediente, ordem do dia, grande expediente, comunicações de liderança, comunicações parlamentares e da comissão geral.